Oi pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Décio. Ele é médico ginecologista e acupunturista. Ele tem experiência em tratamento de infertilidade desde 2004. É uma coisa nova. Eu estava falando com o Dr. Luiz e ele me explicou que a acupuntura ajuda muito para as pessoas que estão fazendo FIV, que dá uma ajuda muito grande em questão de porcentagem. É isso mesmo, Dr. Décio? E aí? Boa tarde, obrigado pelo convite, Mônica. Você tem razão, existem alguns trabalhos desde 2002 que mostram que a acupuntura, quando associada aos ciclos de FIV, pode aumentar as taxas de gravidez de 15% a 20% aproximadamente. Esse aumento então é evidenciado por 40 trabalhos mais ou menos que temos na literatura desde então, e eu acho que pode trazer muitos benefícios para essas pacientes que fazem o tratamento de FIV. Continua? Como que pode ajudar? Tá. A acupuntura ela age de 3 maneiras principais, então vamos lá. A acupuntura aumenta o fluxo sanguíneo para a região do útero e dos ovários, então aumenta-se a quantidade de agentes antioxidantes, de nutrientes e de oxigênio, tanto para o útero quanto para os ovários. No útero, melhorando o aporte de sangue, melhoramos o endométrio, que é o local onde vai implantar os embriões. E para os ovários, existem alguns trabalhos que mostram que pessoas que respondem mal à medicação, com o aumento do fluxo sanguíneo, poderia melhorar a qualidade dos folículos. O segundo mecanismo de ação é a parte da ansiedade. A acupuntura diminui muito a ansiedade e nós sabemos que os casais que buscam uma gravidez, todos têm um certo grau de ansiedade ou estresse. E a acupuntura diminuindo a ansiedade poderia melhorar então esse aspecto tanto emocional quanto físico, melhorando a taxa de fertilidade. Você falou do endométrio. Sim. Que fala que melhora a circulação do endométrio, né? Sim. E vamos assim, para os leigos, né? Melhorando essa oxigenação, esse fluido de sangue, né? No endométrio, é melhor do que para a fixação do óvulo? Qual é o efeito exato? Pensando principalmente na implantação dos embriões, eu sempre faço uma analogia do endométrio como se fosse uma cama. Quando o endométrio tem uma espessura adequada, ou seja, como uma cama bem macia, ela é um chamariz para que a pessoa possa se deitar. Ou seja, endométrio com uma espessura adequada, o embrião pode implantar. Quando é uma cama dura, ninguém quer deitar. Quando é um endométrio fino, o embrião também não vai implantar. Da mesma maneira, quando tem alterações da morfologia do endométrio, ou seja, quando é uma cama toda desarrumada, não é um chamariz para a pessoa se deitar. Da mesma maneira, se tiver alteração da morfologia, o embrião também não se implanta. E aumentando então o fluxo sanguíneo para o útero, você melhora tanto a morfologia quanto a espessura do endométrio. Você está falando de ansiedade, doutor. Eu sei de muitas pessoas que têm ansiedade. Eu, por exemplo, eu passei por um problema de não conseguir engravidar. E eu tratei durante 8 anos, mas tratei mesmo com o médico assiduamente 5 anos. Aí teve um dia que eu desisti, falei, eu não vou mais, deixa a mãe, eu tinha comprado roupinha para beber, essas coisas, deixei de lado, né? Falei, deixa quando meus irmãos tiverem filho, eu dou para os meus irmãos e tudo bem. No mês seguinte eu estava grávida. Então, de certa forma, eu tinha alguma ansiedade que eu não, será que eu não percebia isso? Isso pode ocorrer? Provavelmente sim, isso que você passou é uma coisa que a gente vê na prática. Muitas pacientes que fazem tratamento de fertilização não engravidam e às vezes de forma espontânea ou preparando para um outro ciclo de fertilização, ao fazer a acupuntura podem engravidar espontaneamente. Na verdade podem engravidar tanto com a acupuntura ou sem. Se você diminui a ansiedade com a liberação de beta-endorfinas que a acupuntura realiza, geralmente consegue atingir um equilíbrio, um bem-estar, e pode ser que a pessoa engravide naturalmente. Claro que não é esse o objetivo da acupuntura. A acupuntura é um complemento ao tratamento convencional. Quando a paciente engravida naturalmente antes, ótimo, é um benefício. Mas o objetivo do trabalho da acupuntura é complementar os ciclos de reprodução assistida. Mas assim, parece que essa ansiedade, muitas vezes, isso que eu quero comentar com o senhor, acho que a gente não tem uma certa consciência, né? Para mim eu não tinha ansiedade nenhuma, assim, para mim eu não estava ansiosa, mas acho que é uma coisa que a gente não tem consciência, né? E se talvez ajude também nesse tratamento, a pessoa tentar equilibrar, como vocês falam,
o organismo para que socorra. Olha, né? eu faço acupuntura para infertilidade basicamente desde 2004. 90% das pacientes que vêm aqui são pacientes que vêm procurar acupuntura para engravidar. Eu posso dizer que mesmo de forma indireta, todas têm um grau de ansiedade. Né? E como eu disse, os trabalhos de acupuntura mostram uma melhora de até 86% na ansiedade, mesmo após a primeira sessão. Então, mesmo com uma sessão, 86% de melhora da ansiedade. É um excelente resultado, né? Sim. Porque uma coisa que eu percebo que as mulheres, elas, eu falei com um neurocientista também, nós temos um neurocientista que vai fazer palestra conosco, né? E ele falou que essa ansiedade vai gerando uma oxidação do próprio organismo. Sim. E a pessoa, sem ter consciência, ela vai lutando contra aquilo que ela realmente quer, né? E acho que a acupuntura vem também para ajudar a organizar todo esse ciclo, que é uma coisa que é muito complicada. A gente pensa que é uma coisa simples, mas não é não. Né? A mulher que está correndo atrás disso, e vem uma ansiedade, vem uma autocobrança, e aquilo acaba dando um estresse, e vai todo o corpo, vai, ao invés dele se equilibrar, vai se desequilibrando, desarmonizando cada vez mais, gerando essa série de fatores, né? Existem trabalhos que mostram que pessoas com ansiedade têm alterações hormonais, e essas alterações hormonais poderiam causar ou piorar a infertilidade. Então, o que você disse é correto. É mais uma das coisas que você estava falando do equilíbrio hormonal, né? Então, pode continuar. Então, temos 3 mecanismos de ação, então. O primeiro é do fluxo sanguíneo, como eu disse, o segundo é da ansiedade e o terceiro está relacionado à parte hormonal. A acupuntura age equilibrando os hormônios para que não oscilem durante o seu tratamento e nem quando a pessoa vai tentar uma gravidez espontânea, também não oscilem durante o ciclo natural. Ok. Em relação ao cronograma de tratamento, as mulheres que fazem fertilização in vitro, recomendamos iniciar a acupuntura 1 a 2 meses antes do procedimento, fazendo sessões semanais. Durante o uso da medicação de estimulação ou de preparo do endométrio, recomendamos a acupuntura 2 vezes por semana. Por que 2 vezes por semana? Porque é um tratamento muito curto. O tratamento da FIV dura em média 10, 12 dias até a coleta dos óvulos, né? Então, se você fizer 1 vez por semana, você não vai ter benefício porque você vai fazer 1 vez só. Se você fizer 2 vezes por semana, pelo menos conseguimos fazer um número maior de sessões. E no dia da transferência de embriões, no dia da colocação dos embriões, recomendamos 2 sessões de acupuntura. Uma antes e a outra logo depois da transferência de embriões, na clínica onde a paciente faz o tratamento. Então fica lá no local e faz a aplicação no local. Isso. Um pouco antes, aí implanta-se, e depois um pouco depois também. Isso. Coloca-se as agulhas, retira-se as agulhas, a paciente faz a transferência de embriões e logo depois coloca as agulhas da segunda sessão. A duração média da sessão é em torno de 30 minutos, mais ou menos, né? Então é um procedimento relativamente rápido. É incrível acreditar, né, que uma coisa assim simples faça tanta diferença, né? Sim. 10 a 15% é muita diferença. Se você considerar que para engravidar naturalmente a chance mensal de um casal, né, com tudo em ordem, é isso então? Em torno de 20%. Sim. É uma boa diferença. E é uma porcentagem vista por trabalho científico, né? É muito comum o paciente vir aqui e falar, eu venho fazer acupuntura porque eu acredito na acupuntura. Mas na verdade o que eu digo é, mesmo se você não acreditar na acupuntura, temos trabalhos que mostram melhora. E essa melhora média, como eu disse, é realmente de 15% a 20%. Significativa, né? Sim. Agora, doutor, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, gente, e vou pegar uma informaçãozinha a mais dele para ajudar quem já conseguiu engravidar. Então a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que pode ajudar também na gravidez de algumas maneiras, né, doutora, a acupuntura? Sim. Então vamos ser um pouquinho da infertilidade, agora já para quem conseguiu uma dicasinha para vocês. É muito comum a gestante ter vários sintomas ao longo da gravidez. E também é muito comum essas pacientes que acompanham engravidarem e virem fazer a acupuntura novamente por esses motivos. Os principais motivos que as grávidas procuram acupuntura são, claro, dores de modo geral, dor lombar, dor de cabeça, pode melhorar com a acupuntura, náuseas e vômitos durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre. Nós temos por volta de 50 trabalhos com acupuntura nesses casos mostrando melhora. Temos até acupuntura para bebê sentado. É uma técnica de acupuntura na qual você estimula um ponto, faz com que haja uma maior movimentação do bebê
e ele pode então fazer uma versão espontânea. De sentado ele pode ficar de cabeça para baixo, facilitando então a tentativa de um parto normal. Então, doutor Décio, você falou que sobre a infertilidade, sobre na barriga que ajudou o bebê a virar, mas como que a acupuntura atua realmente? Tá. Eu costumo dizer que a acupuntura é a arte de inserir, ou seja, a arte de você escolher um ponto, estimulando com a agulha, para que haja benefício no corpo todo. Então a acupuntura, nós temos por volta de 400 pontos, que são ligados por canais de energia chamados meridianos. E ao estimular um ponto, por exemplo, do pé, você muitas vezes consegue o tratamento de uma doença de dor de cabeça. Então, a acupuntura é a arte de escolher aquele ponto para que tenha ação não só local, mas também em outras partes do organismo. Do ponto de vista científico, a acupuntura nada mais é do que a estimulação de uma terminação nervosa periférica, então na região do braço, na região da perna, que manda estímulos para a região central da medula espinhal, região cerebral, e aí o cérebro responde com a produção de alguma substância e devolve a resposta para o local. Então, doutor, eu soube que as pessoas que vão procurar acupuntura, normalmente elas vêm depois de um caso de insucesso, não é isso? É isso mesmo, Mônica, porque a maioria das pacientes que vêm me procurar são pacientes que já tentaram algumas tentativas de FIV ou já tentaram outras opções complementares de tratamento sem sucesso e vêm buscar na acupuntura praticamente como a sua última opção de tratamento, né? Mesmo assim, nós temos observado aqui no consultório uma média de fertilidade de beta positivo, de gravidez vista pelo ultrassom depois da FIV, em torno de 51% mais ou menos. Então, pessoal, é mais interessante você fazer a aplicação antes da primeira, porque tem uma chance de 50%, né, doutor, que você está comentando? Então, há de se acreditar muito nisso, né? É claro que depende muito de cada paciente, depende muito da causa de fertilidade, mas a média, de modo geral, em torno de 50%. Então, pessoal, é isso aí. Vocês viram que eu acho que vale a pena investir na acupuntura, quem vai fazer a FIV, desde a primeira, porque as chances de ter um sucesso são bem maiores, tá bom? Eu quero agradecer ao doutor a presença, foi muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que é uma coisa nova, que poucas pessoas têm o conhecimento disso, a não ser que tenha uma indicação muito específica de alguém, né? Então, é bom a gente divulgar isso, alastrar isso pelo Brasil inteiro, que a acupuntura pode fazer diferença na sua FIV, tá bom? Doutor, muito obrigada pela presença, tá? A gente agradece muito. Eu que agradeço, Mônica, a participação e a chance de divulgar um pouco mais a acupuntura no tratamento da infertilidade, em meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Acupuntura, e dizer que estou à disposição para qualquer dúvidas. Tem um site que é agulhasdafertilidade.com, que as pessoas podem acessar, tem algumas informações lá também. Muito obrigado.